gente estava conversando sobre as ações do Senado para pressionar, não é, o presidente a escolher um novo ministro da Saúde. Eu dizia que nós temos feito essa pressão permanentemente, não é? Cobrado isso, mas eu creio que o Senado, o Congresso, de um modo geral, ele tem cumprido a sua parte. Eu estava listando as coisas importantes que foram feitas nesse período, especialmente a aprovação de vários projetos importantes. O seguro quarentena, de R$ 600 a R$ 1.200, os recursos para estados e municípios que ainda não estão sendo transferidos de maneira adequada, essa medida provisória que permitiu que nós tivéssemos a redução de jornada e a redução de salários com a preservação do emprego, também o apoio à pequena, à média e à microempresa, e também esse trabalho que vem sendo feito em relação ao setor financeiro também, que foi contemplado com recursos para evitar qualquer tipo de situação crítica, né? Eu acredito que nós estamos cumprindo adequadamente a nossa parte. Certo. E essa pandemia também da Covid-19 devasta vidas no país, como a gente já falou agora, e acontece em meio a esses embates, né? Embates institucionais, protestos antidemocráticos, com pedidos antidemocráticos, ataque ao Congresso, ataque ao STF, várias atividades que acontecem paralelamente a essa pandemia. E eu queria saber como é que se avalia esse contexto político que o Brasil vive hoje. Olha, é um momento extremamente difícil, né? Porque o governo, além de não contribuir efetivamente para o combate à pandemia, o tempo inteiro o presidente da República sabota todos os esforços que estão sendo feitos. Além disso, ele produz crises completamente desnecessárias, especialmente essa crise política que nós estamos vivendo agora, não é? A disputa entre o poder executivo e o poder judiciário, disputa essa provocada pelo presidente Bolsonaro e que, na verdade, está fazendo um cálculo político, na minha opinião. Ele faz um cálculo de como ele vai poder se explicar diante da população pelo cenário trágico que nós vamos enfrentar daqui a pouco. Trágico do ponto de vista sanitário, trágico do ponto de vista econômico, social e também político. Então, ele produz essa crise exatamente para construir uma versão, uma visão, não é, que lhe permita sentir confortável para concluir o seu mandato e tentar ganhar as eleições de 2022. E o grave é que nós hoje temos uma crise que está produzindo um grande impasse, um impasse político. Nem Bolsonaro consegue avançar para o que ele quer, e agora eu acho que vai ficar muito difícil mesmo ele avançar, e que o que ele quer é dar um golpe de Estado, se tornar ditador do Brasil, não é? E, por outro lado, a sociedade, o Congresso, também não tem força ainda suficiente para que nós possamos aprovar o impeachment do presidente da República e retirá-lo definitivamente. Mas eu acredito que os eventos de ontem, a prisão do Queiroz, a demonstração de que Bolsonaro mantém ligações íntimas com o Queiroz e com as milícias do Estado do Rio de Janeiro, deve fazer com que o governo perca muito espaço político, não é? E, quem sabe, até o presidente Bolsonaro seja abandonado por uma parte significativa daqueles que o apoiam nesse momento ainda. Por falar nos episódios de ontem, né, com relação ao Fabrício Queiroz, inclusive a investigação que abrange o senador Flávio Bolsonaro, a gente viu de ontem para hoje o início de uma pressão no Senado para que o Conselho de Ética abra um processo para cassar o mandato de Flávio Bolsonaro. O senhor, no Senado, votaria a favor da cassação do mandato dele? Veja, eu já fui integrante do Conselho de Ética, inclusive já fui relator de um processo de cassação que foi do senador Demóstenes Torres, né? Eu fui o relator. Não é uma situação muito fácil
fazer o relatório de um pedido de cassação. Já existe, inclusive, mais de um pedido de cassação do mandato do senador Flávio Bolsonaro. O grande problema é que o regimento do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado, deixa absolutamente claro que a cassação ela só pode acontecer por conta de atos que tenham sido realizados durante o mandato de senador ou durante o mandato de deputado. Não é? De todo jeito, já havíamos entrado com um pedido para que o senador fosse investigado pela Comissão de Ética. Não é? E, posteriormente, houve vários adendos. Houve um adendo de uma publicação que ele fez, que era uma fake news, falando de uma pseudo-autópsia daquele miliciano que foi morto na Bahia, o Adriano da Nóbrega, né? Então, nós adendamos um pedido, isso aí já pode ser considerado algo feito dentro do mandato. Já temos uma situação que aconteceu, ou pelo menos a denúncia de que aconteceu entre a eleição dele e a posse, que foi o recebimento de uma notícia por parte de alguém da Polícia Federal de que ele seria vítima de uma ação policial, né? E, com isso, ele demitiu o cidadão que foi preso ontem, o Queiroz, e o pai demitiu a filha do Queiroz. Então, isso já se enquadra numa situação de alguém que não estava exercendo o mandato, mas já estava eleito. E é muito provável, muito provável que essa investigação sobre o Queiroz vá mostrar coisas que aconteceram agora, nesse 1 ano e meio, não é? Pagamento de escola, de filho, tentativa de obstrução de justiça. Afinal de contas, o advogado dele, o advogado do Flávio Bolsonaro, o Alate, o nome é assim, era a pessoa que estava dando guarida a pessoa que era acusada de ter uma relação ilícita com o Flávio Bolsonaro. Isso aconteceu agora. Então, eu creio que vai ampliar muito a pressão para que o Conselho de Ética abra um processo de investigação e possa avaliar se vai cassá-lo ou não por quebra do decoro parlamentar. Na minha opinião, já há elementos não só para abrir esse processo de investigação, mas elementos também para produzir algum tipo de punição, porque me parece que claramente há um processo de quebra do decoro parlamentar. Há essa possibilidade, né? Hoje surgiram várias notícias de detalhes que o Ministério Público encontrou já depois do início do mandato do senador, como o senhor acabou de falar, e também essa questão do pagamento de escolas dos filhos deles, de viagens e de outras ações, né? Já estaria na hora de sair do Ministério Público Estadual e ir para a Procuradoria, ter uma ação da Procuradoria Geral, uma ação, de alguma forma, de Augusto Aras nesse quesito, já que ele é senador? Veja, quando houve a quebra do fórum especial, não é? A não ser por coisas cometidas durante o mandato, efetivamente, né? O caso se segue na primeira instância. Né? Eu não sei se nós vamos ter aí algum tipo de desdobramento em que a parte que diz respeito ao senador vá para o Supremo Tribunal Federal e o restante fique na primeira instância, inclusive porque ele próprio teria cometido essas irregularidades por conta do exercício do seu mandato de deputado estadual, não é? Mas eu, sinceramente, não sei qual vai ser o procedimento a ser tomado, porque haverá, sem dúvida, crimes cometidos
antes e durante o mandato parlamentar. Para nós, do Senado, interessa tão somente aquilo que tem acontecido com ele como senador. Se ele tiver um processo no Senado, o Senado decidir pela sua cassação, então, nesse caso, não se fala mais de foro especial. Ele não teria por que ir para o Senado, para o Supremo Tribunal Federal, como foro. Por enquanto, ninguém fez qualquer menção de mandar essa denúncia para o Supremo Tribunal Federal. E eu espero que fique lá no estado do Rio mesmo, porque lá, ao que tudo está indicando, há uma investigação feita de modo muito criterioso, de uma maneira completamente discreta. Você veja que a prisão do Queiroz aconteceu depois de eles já terem uma coisa concreta em termos de provas, né? Tinham auscultas telefônicas, tinham mensagens que foram feitas, tinham toda uma documentação de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico. Então, eu creio que está em boas mãos essa investigação lá. Obviamente que todos nós temos que sempre dar à pessoa o benefício da dúvida, se aquela pessoa realmente cometeu alguma irregularidade ou não, nós damos, mas há muitas coisas, muitas evidências, há muitas coisas que apontam realmente um envolvimento, conjunto de irregularidades. E a outra coisa também muito importante é que essa investigação está demonstrando também uma proximidade muito grande com as chamadas milícias. Isso aí era uma coisa que todo mundo dizia, não é? Todo mundo falava, havia essa acusação, essa suspeita, porém, dessa vez, por exemplo, hoje saiu uma notícia de que o Adriano, aquele miliciano que foi morto na Bahia, teria transferido mais de R$ 400 mil para a conta do Queiroz. Então, realmente, a coisa vai ficando muito explícita em termos de que o clã Bolsonaro realmente tem relações perigosas com as milícias aí do Rio de Janeiro. É uma teia que vai ligando um assunto a outro, né? Esse Adriano, inclusive, é um dos mencionados no caso Marielle Franco, e aí tem envolvimento das milícias e tudo mais. E aí, por falar, para a gente encerrar esse assunto, Fabrício Queiroz e Flávio Bolsonaro, a gente não pode deixar de falar também do presidente Jair Bolsonaro, né? Ontem, o presidente disse que Fabrício Queiroz estava nessa casa do advogado dele por estar próximo do hospital em que fazia tratamento. O hospital alega que Fabrício Queiroz mal frequentava o hospital para esse tratamento, né? Como é que esse jogo de argumentos chega para vocês, né? Para o Senado, para o Legislativo, uma vez que o presidente da República está envolvido, tem ligações ainda com um investigado por um crime de rachadinhas, por um crime que abrange não só o filho dele, né? Mas aí a gente começa a ver detalhes que também respingam no próprio presidente. Eu acho que a situação do presidente Bolsonaro se agravou muito também, não é? Tanto que ele, que na sua arrogância ficou o tempo inteiro querendo comprar essa briga com o Supremo Tribunal Federal, não é? Agora está ali mais quieto, todo sem graça. Ontem aquela saída do Weintraub, né, foi um momento de extremo constrangimento, era visível o mal-estar do presidente da República, não é? Quebra-se o discurso dele, porque o discurso dele era o de que o Supremo estava impedindo que ele governasse, não é? E tudo que o Supremo tomava como decisão, ele utilizava como mais um argumento, inclusive para convencer
as Forças Armadas de que deveriam apoiá-lo num eventual golpe de Estado. E agora fica difícil ele manter esse discurso. Ele está cercado pela Justiça no Supremo Tribunal Federal, no Rio de Janeiro, em 2 processos no Rio de Janeiro, esse daí que envolve o filho e que tem uma correlação direta com essas milícias, o outro que trata da Marielle, não é? E que tem envolvimento de milicianos que tem algum tipo de relação com ele também. Não é? Fica explícito que o presidente mentiu também e que ele cometeu inúmeros crimes de responsabilidade. Eu acho que, se ele não perder completamente a condição de governar e renunciar, não é? Pode isso acontecer. O que se comenta é que os militares já não querem mais dar suporte a esse governo, os militares que estão lá. As Forças Armadas, o pessoal da Ativa, com certeza não quer se identificar com isso tudo que está acontecendo. E eu creio que no Congresso Nacional, conhecendo como a gente conhece o Centrão, né? O Centrão, eu brinco, eu digo que é como o gato. Ele não gosta do dono, ele gosta da casa. Né? Então, quem quer que esteja no poder, o Centrão está ali para ver se consegue algum tipo de benefício. Mas também, na hora que o vento sopra contra, a turma do Centrão não segura a onda. Eu acredito que a situação de Bolsonaro vai terminar tendo um desfecho mais rápido do que todos nós imaginávamos. Ou de ele sair por sua livre, espontânea vontade, ou de ele ter que sair por intermédio de um impeachment. Né? Impeachment, né? O PT é um dos que começou a defender essa tese, mas o PT também viveu um processo de impeachment. Como é que o senhor avalia? A gente tem mais de 30 pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados já apresentado contra o presidente Jair Bolsonaro, né? A avaliação dele nas pesquisas tem caído bastante e a rejeição tem aumentado também. Já passou da hora, já chegou na hora do Rodrigo Maia aceitar um desses pedidos? Veja, você pode acompanhar que, na verdade, nós do PT praticamente fomos uns dos últimos, né, a entrar com pedido de impeachment. Por entender que o impeachment é realmente um processo muito traumático para o país. Essa era uma das razões. A outra razão era que é muito difícil você conseguir fazer um impeachment de alguém que tem um apoio aí na faixa dos 30%. Acho que agora deve cair mais ainda esse apoio de Bolsonaro, depois dessa coisa do Queiroz, não é? Mas a situação chegou a um tal ponto de ele ameaçar a democracia, de ele ficar pregoando essa questão de uma intervenção militar, de ele sair defendendo o AI-5, de ameaçar fechar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Praticamente nós fomos todos obrigados a exigir, não é, o impedimento. O presidente Rodrigo Maia, que é quem pode receber ou não esse pedido, na minha avaliação, ele está ou estava esperando um momento mais propício. Porque também não se faz impeachment sem ter povo na rua, sem ter uma opinião pública favorável, sem ter a sociedade civil mobilizada. Mas eu creio que com esses fatos de ontem, a coisa vai se precipitar. Não há como mais o Brasil permanecer com o Bolsonaro como presidente da República. O país está à deriva. Nós não temos um projeto para a nação, nós não temos uma política para a economia, para o enfrentamento à pandemia, para o pós-pandemia, que vai ser um momento muito grave também. Então, infelizmente, não tem como, não tem outro caminho. Eu acho que esses próximos dias, com o desdobramento que vai acontecer dessa prisão do Queiroz, especialmente se for presa
a mulher dele e a sua filha. Eu acho que aí ele vai, com toda certeza, abrir o jogo e aí vai ficar impossível para Bolsonaro continuar governando. Eu ainda aposto que é mais provável que ele peça a renúncia, não é? Porque os militares que estão no governo, se ele renuncia, tem o vice-presidente da República, que é outro militar, não é? E, enfim, eu acredito na hipótese da renúncia se as coisas continuarem como estão. Se ele tiver uma bela desculpa, né? Uma bela desculpa para um frequentador da casa dele, auto-intitulado advogado dele, está escondendo ou protegendo, não vou nem usar o termo escondendo, mas protegendo, conversando, levando mensagem espetacular, sinceramente, se ele não tiver uma ótima desculpa que justifique isso, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Ele vai ter que sair mesmo. E aí, ele saindo, a gente tem um vice que é militar, como o senhor acabou de falar, né? O Hamilton Mourão, o general Hamilton Mourão. E aí, o Brasil sendo governado novamente por um militar. Isso seria benéfico para o nosso país? Não, não acho que seja benéfico, não. Nem é benéfico para o país, nem é benéfico para as Forças Armadas. Veja, as Forças Armadas foram utilizadas de uma forma completamente irresponsável por parte de Bolsonaro e dos militares, dos militares que estão no governo. Não é? Por quê? Porque os militares, eles no Brasil já fizeram várias intervenções. Não é? Muita gente diz que as Forças Armadas no Brasil têm uma história democrática. Isso não é verdade. Várias vezes os militares intervieram no país e não foi para defender causas democráticas. Né? Talvez a mais progressista tenha sido a Revolução de 30, mas em 37, no Estado Novo, quando eles apoiaram Getúlio Vargas para dar um golpe, não é? Também em 54, quando Getúlio se matou, depois, em vários momentos, para tentar impedir a posse de Juscelino Kubitschek, ou mesmo durante o governo de Juscelino, depois no governo de João Goulart, com o golpe de 64, depois 69, enfim, essa narrativa de uma história, digamos, democrática não existe. Porém, sempre foi dada em cima de alguma coisa, vamos dizer, que diga respeito à preservação do sistema capitalista ou do sistema político que existia. Iria ser a primeira vez que a gente iria ter um golpe para defender um presidente e seus filhos porque estavam envolvidos em crimes comuns. Ou seja, é inconcebível você imaginar o uso das Forças Armadas para garantir que um presidente criminoso não pudesse ser processado, porque era isso que iria terminar acontecendo. Então, eu não acredito mais nessa possibilidade de acontecer uma coisa como essa, depois disso tudo que aconteceu de ontem para hoje, mas não é bom para o país um presidente da República que seja um general e uma pessoa que já deu amplas demonstrações de que é altamente conservadora, também é de extrema-direita, não é? A diferença que vai acontecer se ele assumir é que ele não terá a mesma força que Bolsonaro. Bolsonaro, ele tem o apoio dos militares, mas ele tem peso social, ele tem uma base social, ele tem voto, não é? E o Mourão não tem. Então, ele vai ter que fazer muito mais negociações com o Congresso Nacional, com o Supremo Tribunal Federal, com os empresários, com a mídia, com a sociedade. Nesse aspecto, talvez seja menos risco para o país. Mas o ideal é que nós tenhamos força para aprovar a emenda constitucional que permitiria
nós termos eleições diretas. Existe lá no Congresso uma emenda constitucional propondo que até o terceiro ano do mandato, quando o presidente da República for afastado, nós teremos eleições diretas para presidente da República. A cassação da chapa, se ela acontecesse até o final do ano, nós teríamos eleição direta. Mas se ela acontecer do segundo ano em diante, é uma eleição indireta dentro da Câmara dos Deputados. Então, realmente não é uma boa saída. Nós estamos precisando agora de um presidente que tenha legitimidade, que possa falar para o país, que possa apresentar um projeto para o Brasil, que possa retomar um espaço que o Brasil perdeu no cenário internacional. Hoje nós somos párias no cenário internacional, um país completamente desrespeitado, sem credibilidade, não é? Então, o ideal seria alguém eleito pelo povo. Por falar em o ideal seria alguém eleito pelo povo, vamos falar um pouquinho de eleição também, né? Primeiro, eleição nacional, a gente sabe que está um pouquinho distante ainda, 2022, mas a gente vive todos os dias esse contexto pré-eleitoral nacional, né? A gente tem hoje o ex-ministro Sérgio Moro mencionado nas pesquisas de opinião constantemente entre os mais mencionados. E tem também o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já disse que pretende em 2022 fazer campanha para alguém e não ser candidato. Mas se o PT não tiver um nome, ele já disse também que se coloca à disposição. O Moro, hoje, né, que aparece como entre os preferidos, seria o principal adversário do PT numa disputa eleitoral em 2022? Olha, da maneira como nós estamos vivendo no Brasil já há algum tempo, eu diria desde 2016, quando nós tivemos o impeachment, quando a gente fala em longo prazo, hoje longo prazo são 15 dias, 30 dias, não é? Então, é muito difícil a gente falar sobre a eleição 2022. Vai acontecer daqui a 3 anos pela frente, pelo menos 2 anos e meio. Não é? Se a eleição fosse hoje, eu acho que nós teríamos aí um processo de uma certa dispersão do voto. Né? Nós teríamos aí, sem dúvida, Bolsonaro, se pudesse disputar, não é? Teria aí uma base importante. O PT, com Lula ou sem Lula, sempre tem um peso eleitoral importante, não é? E acho que o centro, dessa vez, poderia ter talvez um peso maior se nós considerarmos aí o Sérgio Moro como centro. Eu não considero ele como centro, considero ele como direita. É provável que ele ocupe um espaço aí, uma parte do espaço que o Bolsonaro ocupa hoje. Né? Eu acho que os nomes mais fortes seriam Lula, seria o próprio Moro, seria o próprio Bolsonaro. Se Lula não fosse o candidato do PT, eu acho que Haddad começa de um bom patamar, aí, numa faixa de uns 15%. Né? E, enfim, eu acho isso. Eu não boto fé nessa candidatura de Ciro Gomes, não. Não acredito que ela tenha muito futuro, né? Que vá agregar muita gente, não. Você falou em Ciro Gomes aí, e eu senti que ficou meio que uma rusgas do PT com o Ciro Gomes, essa troca de alfinetadas dele com o Lula. É isso que o senhor, já que o senhor não bota fé na candidatura dele, ou é uma avaliação mais pessoal ou política? Ele é um desagregador, não é alguém que procure somar, não teve um bom papel na campanha de 2018, né? Não tem autoridade política para cobrar nada do PT. Ele que, no segundo turno, foi para a França. Né?
ao invés de se colocar aqui numa frente contra Bolsonaro, contra a extrema-direita, ele se omitiu nesse momento, diferentemente, por exemplo, da Marina. Marina se manifestou, ela não foi para frente da campanha e tal, mas ela deu sua opinião que jamais votaria em Bolsonaro, né? E o Ciro Gomes não. Então, não acho que ele seja um nome que o Brasil precisa, não, na minha avaliação. E aí deixa eu falar também com o senhor um pouco sobre a questão local, né? Eleição aqui em Pernambuco, mas no caso a eleição municipal. 2020 temos a eleição marcada para outubro, mas que pode ser mudado, né? O Senado volta na próxima terça-feira, vai votar na próxima terça-feira a PEC, que altera a data do pleito lá para 15. E o PT, nacionalmente, já colocou o nome de Marília Reis como candidata, como pré-candidata aqui no Recife. Dessa vez, diante de todo esse cenário, diante de tudo que já aconteceu, quando Marília tentou ser candidata na última eleição, liderar uma chapa, né, na última eleição, agora, dessa vez, o PT vai permitir que ela se candidate aqui no Recife? Olha, veja, a direção nacional tomou uma posição, né? Tomou uma posição, inclusive, antes que o diretório municipal se manifestasse. O diretório vai se manifestar politicamente, está com a reunião marcada para o dia 28 de junho, né, para definir a sua tática eleitoral. 90% do diretório defende a continuidade da nossa presença na Frente Popular, no nosso estado e em Recife também. E eu acredito que vai definir, não é, essa posição e vai definir, então, se vai fazer um pedido de reconsideração do Diretório Nacional ou não. Isso aí é o Diretório Municipal que vai resolver, não é? Eu já disse a minha posição, eu acho que é uma candidatura, é um equívoco, é equivocada, depois de ter sido escolhida pelo Diretório Nacional, não aconteceu nada, absolutamente nada. A candidata não se reuniu com o Diretório Municipal, não trouxe uma única pessoa para compor a nossa chapa de vereadores. Até agora não temos nenhuma conversa com qualquer partido para fazermos uma aliança. Alguns falam aí no PSOL, mas de concreto eu não sei, não é? E eu acho que vai ser muito ruim essa candidatura para o partido, vai ser muito ruim para nós elegermos vereadores, enfim. Agora, se a decisão do partido for essa, o que fazer, né? Eu vou participar, vou apoiar, mas confesso que não sinto no partido nenhum tipo de empolgação com essa candidatura. O senhor acha, então, que a melhor opção para o PT no Recife é subir no palanque do PSB e manter essa conjuntura de hoje, né, de aliança que vocês têm estadual, repetir no Recife? Sim, ali vai estar toda a esquerda, praticamente. Vai estar o PDT, vai estar o PCdoB, vai estar o PSB, vários partidos com quem a gente mantém um relacionamento importante. A nossa defesa é essa, manter a Frente Popular, tanto em nível de Recife quanto em nível nacional e estadual. Senador, essa unidade, né, numa eleição, como seria isso para derrotar os candidatos que venham a aparecer como candidatos do presidente Jair Bolsonaro localmente? A gente tem nomes que a gente sabe que hoje, numa pesquisa local hoje, né, aparece o líder da oposição na Alep, Marco Aurélio, e outros nomes que estão sendo pincelados como possíveis nomes de Bolsonaro nessa disputa. Se a esquerda tivesse mais de uma candidatura, seria mais fácil? Ou estar unido numa candidatura só é mais fácil derrotar essa ala de direita aqui no estado?
Olha, eu acho que uma das razões pelas quais a nossa candidatura aqui não tem muita condição de dar certo é porque vai faltar discurso. Não é? Na verdade, nós queremos trabalhar a ideia de que precisamos derrotar a extrema-direita de todo jeito. Não é? Por isso, na minha visão, nós deveríamos estar unidos em todos os lugares com o restante dos partidos da esquerda. Então, se nós tivermos duas candidaturas nesse campo, não é? Certamente o mesmo discurso vai ser feito pelo candidato do PSB e pela candidata do PT. E do ponto de vista local, o discurso que ela vai fazer, e já está fazendo, é o mesmo que a direita está fazendo. Então, vai ficar muito difícil para o PT se diferenciar, vai ficar muito difícil para o PT ter um caminho próprio e poder vingar uma candidatura como essa. A prefeitura e o prefeito atual estão muito bem avaliados. Eu acho que fizeram uma boa condução aí do processo de enfrentamento à pandemia, não é? O prefeito e o governador também está bem avaliado, coisa até que ele tinha uma certa dificuldade de vivenciar enquanto um cenário. Não é? Então, quer dizer, nós vamos entrar numa disputa, não sei aí quais são as repercussões dessas investigações que estão sendo feitas na prefeitura. Eu acredito na honestidade do prefeito, não tenho nada que me aponte que ele tenha qualquer tipo de envolvimento em corrupção, não é? E, por isso, eu acho que vai ser muito difícil para nós esse enfrentamento. E deixa eu só saber, senhor, né? Na próxima terça-feira vai ter essa votação lá da proposta para o adiamento das eleições. O senhor acha que é realmente isso o mais sensato a acontecer, avaliando também como ex-ministro da Saúde, nesse contexto que hoje nós vivemos, e aí deixaria toda essa discussão um pouco mais para... adiaria um pouquinho mais, né? Toda essa discussão interna dos partidos, apresentação de candidato, início de campanha. Sim. Eu acho que não há a mínima possibilidade de se fazer eleição em outubro, né? A rigor, eu acho até que em novembro não vai ser fácil fazer, porque no Brasil nós estamos tendo um processo que nós chamamos de assíncrono, quer dizer, agora nós estamos tendo aqui pelo Nordeste estados que estão começando a ter uma diminuição do número de casos e do número de mortes, e, ao mesmo tempo, outros que estão tendo um crescimento muito significativo. O caso, por exemplo, do Piauí, do Rio Grande do Norte, que até pouco tempo estavam tranquilos, todo mundo achando que não ia ter nada demais, e agora estão vivendo um surto violento. E quando a gente trata de outras regiões, mais ainda. Não é? O caso de Brasília agora, o caso dos estados do Sul, o caso de lá do Centro-Oeste também. Então, é possível que no período da eleição, seja ela em outubro, seja ela em novembro, nós vamos ter lugares que vão ter eleição que estarão no pico da pandemia e outros que a pandemia já vai ter diminuído significativamente. Não é? Agora, com certeza, no início de outubro não há nenhuma possibilidade. Acho que se deve aprovar essa emenda constitucional, transferindo para novembro, mas digamos que com uma certa expectativa que em novembro também não dê para nós fazermos essa eleição. Vamos ver. Vamos aguardar, né? E torcer para que o Brasil supere logo essa pandemia, para que nós possamos voltar a viver esse novo normal aí que tanto tem se falado. Com certeza. Tudo isso que nós estamos esperando, né? Todos nos animamos aí com alguns medicamentos, o caso do Decadron, a dexametasona, que nos casos graves está tendo um bom resultado, né? E isso pode ajudar a salvar vidas e, ao mesmo tempo, pode diminuir tempo de internação em leitos de UTIs. Isso é uma coisa muito importante. E há essa notícia de que
é possível que, pelo mês de setembro, nós já tenhamos aí alguns testes muito positivos, não é, de algumas vacinas que estão sendo utilizadas agora, estão sendo feitos experimentos com elas e, quem sabe, se os resultados continuarem sendo positivos, eles nem concluam o total de testes e já possam partir diretamente para a produção. Mas, mesmo assim, isso demora um pouco até chegar às pessoas, né? Então, esperar realmente que nós possamos superar esse momento tão difícil para o país e para a humanidade de um modo geral, né? Isso mesmo. Senador, eu queria agradecer ao senhor pela sua disponibilidade, pela nossa conversa e desejar saúde, né? Nesse contexto que nós estamos, nada melhor do que desejar saúde. Eu que agradeço. Um grande abraço para você, para todo o pessoal que acompanha o Leia Já. Foi um grande prazer. Obrigada. E eu encerro por aqui, pessoal. Continua acompanhando a gente no leiajá.com, nas nossas redes sociais e no nosso site. Um abraço para todos.